como é que o Cruzeiro entrou nessa draga, velho? Porque você deve ter passado do começo, meio, e tá vivendo isso agora, né? Como é que chegou nesse ponto? Eu cito que é muito marcante no Cruzeiro. O Cruzeiro, em 2012, quando faz a transição do Zezé para o Gilvan, era um clube que tinha uma dívida adequada. Ter dívida não é ruim, o Flamengo tem dívida. Quase todo mundo tem dívida. O Jorge Paulo Lemann tem dívida quando ele compra as empresas dele. Não tem problema, desde que sua dívida seja equacionada conforme a sua receita ou previsão de receita ou previsibilidade de crescimento. O problema foi que ali começou-se a ter uma gestão, e eu estava na gestão de futebol, eu estava no clube, e obviamente a gente já sentia isso, mas você não tem a caneta para definir, que priorizou-se ganhar títulos em detrimento de qualquer coisa. Então, eu acho assim, a grande diferença, né, das gestões que foram feitas antes no Cruzeiro, era essa, era conseguir disputar título e, ao mesmo tempo, se manter as contas equalizadas. E para isso você tem que vender jogador, você tem que fazer certo sacrifício. A partir de 2012, o que eu senti foi isso. Tanto que nessa gestão de 6 anos do Gilvan, o Cruzeiro saiu de uma dívida de 100 e poucos milhões para quase 500 milhões, que era começar a comprar e não pagar, e aquilo ali foi piorando. Tanto que em 2017, eu fui candidato à presidência do Cruzeiro e perdi por 15 votos a eleição, exatamente para a dupla ou trio que veio, né, que foi Wagner, Sérgio Nonato e Itair, que somou-se essa irresponsabilidade da gestão com desvios, como o próprio Ministério Público e Polícia via. Então, isso fez com que a dívida de 500 em 2 anos pulasse para 1 bilhão. A grande verdade. Só que aí o que acontece? É o mal do futebol, que a gente fala que é o errado que dá certo. Quando você ganha título, todo mundo fecha o olho, né? Então, como a gente veio título em 13, título em 14, título em 17, título em 18, está todo mundo aplaudindo. Copa do Brasil, veio 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Né? Então, assim, fora hegemonia então, ninguém mineira, falava sobre a dívida. Então, ninguém está preocupado com isso. Sujeirinha debaixo do tapete. E assim, eu sempre tomei muita porrada por isso, porque eu vivia falando, gente, não é só isso, o modelo sustentável não é esse, isso não vai dar certo, porque é o que a gente fala, quando derrama o copo, a culpa não é da última gota, é de tudo que foi feito antes. Só que o pessoal só quer saber da última gota. Então, por exemplo, quando eu entro em 2020, em junho, as primeiras dívidas relevantes da FIFA que a gente tinha que pagar, eu paguei praticamente 40, 45 milhões de reais em 3, 4 meses, elas eram da gestão do Gilvan, de 2015, 16, 17. Né, eu cheguei a pegar 35 dias direto de bloqueio em conta por causa de jogador que não foi pago do Cruzeiro jogou em 2012. Nossa, então, quer dizer, até o processo todo andar e chegar no bloqueio, foram quase 8 anos, mas uma hora ele estourou. Aí estourou comigo isso, pandemia, menos 6 pontos no campeonanato, não ter o campeonato, não ter o guarda-chuva que a gente fala que o time que cai e não ganha, rebaixamento, tudo junto de uma vez. Só que aí o que eu falei, mas a culpa não foi do último pingo, a culpa foi de tudo que foi sendo feito antes e todo mundo viu. Né? Então, só que o futebol, como tem muita paixão, às vezes ele é irracional. Então, assim, eu acho que o interessante é isso. Eu apanhei muito, porque não, se você assumiu, a culpa é sua, você tem que ir. Só que a gente fez um caminho que no final todo mundo hoje enxergou. Né? Então, ainda bem, eu tenho essa tranquilidade, quase diferentemente de todos esses aí que eu citei, de andar na rua de cabeça erguida, das pessoas reconhecerem, darem parabéns, né? E falarem, olha, realmente você enfrentou uma situação muito complicada, mas peitou e ajudou a salvar o Cruzeiro. Então, assim, você tem tranquilidade, como eu sempre tive de pôr a cabeça no travesseiro, de andar na rua hoje. E eu sei que essas pessoas não andam. É uma Copa do Mundo, né? Você pensou em desistir em algum momento? Jamais. Falou, que merda que eu tô fazendo aqui, cara. Não, porque assim, eu cheguei em junho de 20, como eu falei, eu já acreditava nesse processo da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, e sabia que era um caminho para o Cruzeiro. Então, tem entrevistas minhas da época que eu até falava isso, a gente vai conseguir respirar e empurrar até que esse grande volume de investimento aconteça, porque a dívida é tão alta que não tem como a gente ter um investimento grande antes. Eu dou um exemplo bobo de número, né? Eu falo, se a gente for para a Série A, de direitos de TV, vai ter um acréscimo de uns 60, 70 milhões, um pouco de patrocínio, vamos botar 100. 100 milhões é basicamente o que a gente paga de juros da nossa dívida. Então, não vai ser fora as outras que vão vencer. Então, não adianta achar que eu vou chegar lá e mudar a minha vida. A gente vai respirar para poder consolidar o processo da SAF, então a gente tem que focar nisso. Então, tanto que eu entrei, contratei Ernest Young, depois Laureus Marçal, por fim a XP, para dar esse profissionalismo para a SAF, tanto que a gente é a primeira SAF, não só a ser constituída, como a ser vendida. Né? Então, eu tinha muita tranquilidade, às vezes as pessoas falam, eu já tive torcedor na porta da minha casa, celular vazado, não sei o quê, e aí a minha mulher até brigava, falou, mas como é que você dorme? Eu falei, eu durmo porque eu tenho certeza que a gente está fazendo melhor. Né? Então, tem restrição? Tem. Cruzeiro perde um jogo, você não pode ir para um restaurante. Né, é complicado, cheguei a receber fotos dos meus filhos na porta de escola, de ameaça. Torcedor, infelizmente,
Alguns, É o que porque você acho que falou, é muito passional. Muito. E aquilo E aí mexe acaba sendo com ele. irracional, né? E acaba sendo racional. Mexe de uma forma, mas eu acho que quando você entra nisso, a gente está um pouco preparado, né? Porque eu vivi isso um pouco antes. Aham. E, enfim, você vê isso em todos os lugares. Isso não é no Cruzeiro, é no Não. Flamengo, é no Palmeiras, é no Sim. Grêmio, é no Atlético. Você pega times grandes aí, eu me lembro, o Flamengo ganhou praticamente tudo 2019 para 20, perdeu um título, aí é o presidente burro e tal, e não existe o mais ou menos. Ou você é o melhor do mundo quando ganha, e quando perde, você é o burro e o pior do mundo, né? Pior. Mais ou Tira menos o dali. que está acontecendo com o meu São Paulo hoje, pô. A gente ganhou tudo, né? Da década de 90, 2000 Até ali. o final de 2000. A gente ganhou praticamente tudo. Foi lá atrás, Aí, quando vê, foi tudo pro buraco, Mas né? aí que eu acho que por isso que o processo da SAF também é muito importante para a mudança do futebol brasileiro. Quando você tira a coisa da mão do conselheiro, do político, leva para o cara que é o dono, ele está muito menos suscetível a esse tipo de coisa. É porque o dono entende o que é o investimento, o retorno. O político não, ele tem que agradar ali, porque senão ele não ganha a próxima eleição, enfim. Aham. Então, talvez até por isso eu cheguei a ser muito criticado no começo, por tomar decisões impopulares. Mas quando eu cheguei lá, e alguns falavam, desse jeito você não vai ser reeleito. Eu falei, mas quem falou que eu quero ser reeleito? Eu não estou preocupado com a reeleição, estou preocupado com o bem do Cruzeiro. E se para isso a gente precisar fazer coisa impopular, nós vamos fazer. E no final o popular virou popular, porque deu certo o que a gente planejou lá atrás, né? Mas demorou pra caramba para chegar nesse ponto, né? Porque acredito, desculpe, talvez você tenha mais propriedade para falar isso. A gente tem a Premier League, vamos pegar um dos principais campeonatos do mundo todo, e é basicamente o SAF lá, não é? São grandes times com donos. Inglaterra e Alemanha, desde o século XIX, Cadu. Aí se você puxar Itália, Portugal, Espanha, a legislação lá para transformar os clubes em empresa remonta à década de 80, 90, no mais tardar, salvo engano, das principais ligas. A última foi Portugal, 94, Espanha foi 90 alguma coisa. Então, realmente, mas como tudo demora a chegar aqui. Mas demora a chegar por isso. O próprio modelo associativista, os presidentes de clubes sempre foram relacionados com política também. E viu muita grana. Muita coisa envolvida. E realmente tem um poder muito grande. É o que se brinca em Minas Gerais. Se você pega a torcida do Cruzeiro, são 9 milhões de torcedores. Eu tenho mais torcedores, igual a gente falou, eu estava na Europa agora, que a Suíça inteira, que Portugal inteiro. Né? Então, assim, é uma rede de influência muito grande. Então, se entender que a pessoa que chegar ali e estiver pensando só no benefício próprio, ela não quer sair dali nunca. Né? A verdade é essa. Então, demorou-se isso. Tanto que nesse processo de SAF agora, quando eu conversava com alguns outros presidentes, e foi uma das coisas, até porque na própria elaboração da lei a gente de alguma forma contribuiu e eu participei ativamente, os presidentes falavam, se vier para ser obrigatório, como em alguns países são, eu não vou aceitar. Porque como é que eu vou aceitar que eu sou obrigado a vender um clube que eu batalhei para estar aqui para o outro vir mandar no meu lugar? Eu já falava, gente, o que eu mais quero é que o outro venha e mande no meu lugar, desde que ele venha e faça um trabalho correto, a gente faça uma venda boa, uma gestão. Tanto que, no dia que aconteceu de ser o Ronaldo, eu não podia contar para ele na hora, senão ele veio a minha empolgação, né? Mas eu acho que ele viu nos meus olhos, mas na hora que veio, eu falei, poxa, não pode ter nada melhor para o Cruzeiro. Meu sonho era fazer o bem para o Cruzeiro. Né? Então, quando você pagou barato, pagou caro, não interessa tanto que ele passe caro ou barato, interessa que ele vai fazer o bem. E está fazendo. E hoje todo mundo está feliz e aplaudindo, né?